Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 38. Ou você pode nos acompanhar aqui na projeção. O tema do nosso mês de junho é imutável. Tema da nossa conferência. Nós estamos meio que preparando o ambiente para a nossa conferência. E imutável é o nosso Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O nosso Deus é uma torre forte, é um refúgio muito sólido. É exatamente porque Ele é imutável que você pode confiar nele. Você não pode depositar sua confiança naquilo que é volúvel. Assim como, por exemplo, o capitão de um grande navio não pode ficar seguro enquanto a âncora não atinge o chão do oceano. Enquanto a âncora ainda está flutuando, descendo pelas águas, não existe firmeza, porque as águas do mar, elas são volúveis, elas sobem, descem conforme a maré, mas na hora que a âncora bate no chão do oceano, aí então ela encontra um ponto sólido para firmar aquele navio, e a tempestade pode dar com força contra ele, mas ele está ancorado em algo que é imutável. Assim é a sua vida em Deus. Você pode colocar sua esperança nele, porque as coisas desse mundo passarão. Tudo, absolutamente tudo, aquilo que você preza, aquilo que é precioso, de valor para você, passará, meu irmão. O bom e o ruim, a prova e as vitórias, tudo passará. Passarão as medalhas, os troféus, também passarão as lágrimas, as lutas, tudo. Mas uma coisa ficará: o nosso Deus eterno, Ele permanece para sempre. O seu amor é imutável, a sua graça é imutável, o seu poder é imutável, a sua misericórdia é imutável, a sua bondade é imutável. Meu irmão, você pode contar com a graça ontem, poderá contar com ela amanhã. Você pode contar com a presença de Deus ontem, você poderá contar com essa presença amanhã. Esse Deus é imutável. Mas eu quero ler com você um texto que nos fala sobre o Deus imutável, mudando decretos. O Deus imutável, mudando decretos. Isaías capítulo 38, do verso 1 ao 6, assim diz a palavra de Deus: naqueles dias, Ezequias ficou doente. O rei Ezequias quase morreu. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. E ele disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Meu querido, pensa numa notícia ruim. Imagina você passando assim, uma prova grande. Aí um profeta de Deus bate na porta da tua casa. Você abre pensando assim: meu Deus, chegou o socorro. Chegou a ajuda. Esse homem vai orar por mim, vai ter milagre. Aí o profeta diz: assim diz o Senhor, dessa você não passa. Não tente. Essa doença é para a morte. Meu Jesus amado. Mas a Bíblia diz que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Mas Deus não já tinha dito? Deus não já tinha liberado uma palavra? Não foi Deus que decretou? O decreto aqui não veio dos homens, o decreto aqui não veio do diabo, o decreto aqui foi sério, veio de Deus. Deus é a última instância. E foi Ele que tinha dito: dessa você não passa, certamente morrerá. Mas Ezequias arriscou-se a orar. Ele pensou: vai que eu vou falar com Deus, eu vou falar com o Senhor, porque eu sei que eu tenho um lugar na mesa do Pai, e que mesmo quando tudo parece que já está determinado, até mesmo carregando um selo de Deus, ainda vale a pena falar com Deus. Eu vou orar. E ele ora.
Ele ora e diz: lembra-te, Senhor, como tenho servido a Ti. Com fidelidade e com devoção sincera, eu tenho feito o que é bom aos Teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Escute bem, 2 Reis capítulo 20 é outro capítulo da Bíblia que retrata essa história. Essa é uma história que aparece em 3 livros da Bíblia: 2 Reis, 2 Crônicas e Isaías 38. Em 2 Reis capítulo 20, há um detalhe que é acrescido. A Bíblia diz que antes que Isaías o profeta conseguisse sair do pátio do palácio, Deus falou com ele e disse: volte. Eu acho que aí foi a hora que o profeta bugou. Ele deu um nó na cabeça dele, porque, Senhor, toda a palavra que o Senhor me entregou para eu profetizar sempre foi assim: o Senhor falou, eu entreguei. Quem gostou, amém. Quem não gostou, que se vire. Mas dessa vez, o Senhor está mudando o protocolo. E o que é para eu fazer? É para você voltar e liberar uma palavra nova para aquele homem. Cancela aquela que eu falei, corrija aquela que eu falei, engaveta aquele decreto. Eu estou liberando sobre Ezequias um decreto novo. Há uma palavra nova sobre a vida dele. Eu quero dizer para você, antes que esse culto acabe, tem palavra nova sendo liberada sobre a sua vida. Tem direção de Deus vindo ao teu encontro. Tem um socorro do alto vindo para você. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio. Quem chegou com uma notícia ruim vai ter que voltar com uma notícia boa. Quem chegou com um discernimento ruim para você vai ter que corrigir as palavras que tinha falado e vai ter que dizer: me parece que o céu está falando outra coisa. Parece que Deus está falando outra coisa. Parece que o céu escutou a sua oração. Eu tenho uma palavra nova, meu amigo. Eu creio. E a Bíblia diz que então o profeta disse a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: eu ouvi a sua oração e eu vi as suas lágrimas. Eu acrescentarei 15 anos à sua vida, Ezequias. Livrarei você, livrarei esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Assim diz o Senhor. Você pode dar um glória a Deus. Me parece que Deus, de fato, é imutável. Imutável em seu caráter. Seu amor, sua graça, sua santidade são imutáveis. Mas Deus muda. Deus muda de opinião, Deus muda de decreto, Deus muda de movimento. A Bíblia diz, Êxodo capítulo 32, que Deus em um certo momento fala para Moisés: Moisés, eu vou eliminar o povo de Israel. Eu não aguento mais esse povo. Eu sou bom, eu sou misericordioso, e eles só murmuram, eles só reclamam. Mas a Bíblia diz que Moisés falou com Deus, intercedeu pelo povo, levantou a mãozinha e disse: com licença, Senhor, eu tenho direito a fazer uma súplica? Eu tenho um lugar na tua mesa? Eu posso apresentar uma petição? Pode. Moisés então falou: Senhor, tem misericórdia desse povo. Não elimina esse povo não. Eu não quero liderar outro povo, é eles. O povo é casca grossa. Mas o Senhor decidiu salvá-los. Se o Senhor eliminá-los, não vai ficar bom para o teu testemunho não. As nações vão dizer: que Deus é esse? Uma hora salva, depois mata. Fica bom não, Senhor. Tem misericórdia. E não é que o Deus soberano, eterno, onisciente, escuta isso, eu estou falando do Deus que tudo sabe. O Deus que tudo sabe chama você, puxa a cadeira, te põe na mesa e diz: me apresente a proposta. Você tem noção do que é isso? Deus muda. Ele estava determinado a eliminar Israel
por causa da oração de Moisés, ele muda a agenda, ele muda o plano, ele fica com o povo, ele tem misericórdia do povo. Esse é o caso de Ezequias. Ezequias é um dos reis piedosos de Judá, é um dos homens de Deus do Antigo Testamento. A Bíblia nos fala, por exemplo, que foi Ezequias quem promoveu uma das maiores reformas espirituais no reino de Judá. Foi Ezequias quem reabriu o templo, foi Ezequias quem restaurou a celebração da Páscoa, foi Ezequias quem varreu o reino de Judá da idolatria. Era um homem temente o Senhor. Mas a Bíblia diz que ele chega em um momento do seu reinado em que ele se encontra envolvido por múltiplos problemas. Primeiro, um problema político, problema militar. O reino de Judá estava cercado pela Assíria. A Síria estava tomando de conta, avançando. As tropas estavam quase chegando em Jerusalém. A queda de Jerusalém era iminente. Aquele homem tinha um problemão que ele não sabia como resolver. Mas agora, além desse problema externo, ele enfrenta um problema pessoal. Ele está doente. Quem sabe o adoecimento dele se deu por causa de todo esse conflito, das muitas pressões que pesavam sobre ele. Porque você sabe que às vezes o corpo sente aquilo que dói na alma. E você começa a somatizar aquilo que está adoecido lá no teu interior. Teus medos vão se tornando hematomas. Tuas angústias vão se tornando dores nos ossos. Tuas amarguras vão se tornando caroços, tumores. É científico, é bíblico. Esse homem está envolvido por problemas que são maiores do que ele. É Ezequias quem compõe um dos salmos mais lindos da Bíblia, Salmo de número 116. Nesse salmo, Ezequias, ele fala o que se passava com ele. A Bíblia diz, Salmo 116, versículo 3: as cordas da morte me envolveram, as angústias do inferno vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. É assim que ele está, no fundo do poço, sem esperança. Agora doente, em um leito, acamado, sem ter nem mesmo força para ser o líder, o rei que ele precisava ser naquele momento. Diz mais, o texto fala que ele disse: então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. Esse homem precisa de libertação, esse homem precisa de um milagre. E a minha Bíblia vai falar que é exatamente naquele momento crítico que chega Isaías, o profeta, em sua casa. E quando o profeta chega, ele não chega trazendo uma notícia de vitória, chega trazendo uma profecia de morte. Ezequias, põe tua casa em ordem, certamente você morrerá. Ajeita as coisas, porque você não vai passar dessa doença. Ezequias tinha tudo para baixar a cabeça e fazer o quê? Aceitar, porque não é Deus falando. Eu vou aceitar. Eu vou passivamente ficar aqui. Eu vou ficar cabisbaixo. Eu vou ficar desesperançado. Mas a Bíblia diz que não. Ele toma outro tipo de postura. E eu quero dizer para você, sabe quando Deus muda um decreto? Eu vou te falar. Primeiro de tudo, Deus muda decretos quando a gente para de subestimar o poder da oração. Fale comigo, jamais eu posso subestimar o poder da oração. Deus já tinha dito, já tinha sido decretado sobre ele a morte, mas o que é que ele faz? Ele não reclama, ele não briga com o profeta, ele não fica enraivecido, não, a Bíblia diz, então ele voltou-se para a parede e foi falar com Deus. Ele disse, eu vou orar, eu vou falar com Deus, porque Ezequias sabia que enquanto eu não tiver orado, o assunto não está encerrado.
Eu quero que você guarde essa verdade para a sua vida. Não importa, a sentença já pode ter sido dada, já está tudo desenhado, já está tudo escrito, não tem luz no final do túnel. Meu irmão, talvez tudo, a medicina fala, as pessoas dizem, os amigos, todos convergem para a mesma opinião. Já foi, já deu, já era. Quem sabe até um profeta de Deus diz para você: conforme-se. Mas enquanto você não tiver orado, guarde esse princípio para a sua vida. O assunto não está encerrado. Enquanto você não tiver entrado na sala do trono e você mesmo ter tido a sua conversa com Deus face a face, o assunto não está encerrado. O assunto ainda está em aberto. Deus ainda pode liberar uma palavra. Deus ainda pode estender a mão dele. Deus ainda pode abrir os céus e derramar a sua graça. Não subestime o poder da oração. Meu Jesus, se a oração é capaz de mudar desígnios do céu, como é que ela não é capaz de derrubar os gigantes que o inferno ergue contra nós? Como é que ela não é capaz de desconstruir as muralhas que se interpõem em nosso caminho? Como é que ela não é capaz de afugentar os inimigos no nosso trajeto? Como é que ela não é capaz, meu irmão, de curar o que está adoecido, de restaurar o que está quebrado, de libertar o que está preso? Se a oração é capaz de fazer Deus repensar o que Ele já tinha dito, Jesus amado, será que tem força maior do que a oração? Será que tem força maior? Não existe ninguém maior do que um homem de joelhos. A sua posição mais elevada é você de joelhos. Você de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Você, meu irmão, de joelhos, louvado seja Deus, aleluia, é revestido de uma força que vem do alto, é ungido por um óleo que vem do céu. Você de joelhos, meu querido, você de joelhos está se utilizando da arma mais poderosa do universo. Não subestime o poder da oração. A gente fala da boca para fora. Eu creio que a oração tem poder. Se a gente crê, deveríamos orar mais, reclamar menos e orar mais, brigar menos e orar mais, tentar menos, vencer na força do braço e mais no poder do Senhor, no poder do seu Espírito. Você está entendendo? Você está perdendo tempo adotando estratégias que apenas te desgastam. Você está tentando vencer a partir de caminhos que apenas drenam energia de você. Fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus. Volte o seu rosto para a parede. Eu acho linda essa figura, voltar o rosto para a parede. Porque quando eu volto o meu rosto para a parede, eu não estou olhando para mais nada. Eu não estou vendo quem está falando, quem está dizendo, quem está criticando, quem está opinando. Eu não estou vendo o tamanho do problema. Eu não estou atentando para o que está acontecendo ao meu redor. Quando eu volto o meu rosto para a parede, eu estou dizendo: Deus, é eu e o Senhor. A gente vai resolver isso aqui. Eu e o Senhor, eu e o Senhor, eu e o Senhor. É bom a gente falar com um amigo, é bom a gente pedir ajuda, é bom, meu irmão, é bom, mas a gente tem que aprender a voltar o rosto para a parede, a não olhar nem para a direita nem para a esquerda, a não olhar para absolutamente nada, senão para o autor e consumador da nossa fé. Você sabe, quando Deus muda decretos, olha para mim, Deus muda decretos, sabe quando? Quando você para de subestimar o livre acesso que você tem a Ele. Ezequias poderia ter dito para o profeta Isaías, faz o seguinte, já que você veio com essa palavra de morte, intercede você, fala com Deus em meu favor. Fala com Deus, tu é profeta, tu tem mais intimidade com Ele do que eu. Tu é profeta, eu sou rei, eu cuido das coisas dos homens. Você é um profeta, você cuida das coisas de Deus. Fala com Deus, intercede em meu favor. Esse é o recado, Isaías. Com licença, Senhor, o meu assunto é contigo. Eu não preciso de mediador, nem de intermediário, nem de menino de recado. Eu estou aqui, eu e o Senhor, e nós vamos resolver essa parada.
Você tem livre acesso à presença do Pai. Aqui é um homem que tem uma revelação que na verdade ela só vai ganhar mais profundidade no Novo Testamento, porque no Novo Testamento a minha Bíblia vai dizer que o véu foi rasgado, a minha Bíblia vai dizer que o caminho foi aberto, que pelo sangue de Jesus eu tenho livre entrada na presença do Senhor, que pelo sangue de Jesus eu posso me aproximar com ousadia e com confiança, certo de que graça e misericórdia vão me socorrer no dia da necessidade. Eu já entro sabendo que de mãos vazias eu não saio. Eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. Talvez quando você orar, você não receba exatamente o que pediu, porque às vezes você ora pedindo algo e Deus te dá outra coisa. E quando Ele faz isso, glorifique e diga: obrigado, Senhor, porque a vontade dEle é boa, perfeita, agradável, melhor que a sua. Os pensamentos dEle são mais elevados do que os teus. Então quando Ele diz não, está tudo bem. Quando Ele diz é outra coisa que eu quero te dar, está tudo bem, Senhor. Mas saiba que de mãos vazias você nunca sai. Você nunca sai de mãos vazias. Ninguém que corre para a presença de Deus sai da mesma forma que entrou. Você tem livre acesso. Pastor, por que você está pregando isso? Eu estou pregando isso porque eu sinto no meu espírito que é essa revelação que o Senhor quer derramar em cada coração aqui. Eu não preciso colocar a mão na sua cabeça para que você receba algo do céu. Tem milagres preparados para você nesse dia. Tem um toque do Espírito Santo para ser liberado sobre a sua vida aqui hoje. Exatamente agora, enquanto eu prego, se você fechar os olhos, erguer as mãos, ajoelhar-se, chorar e clamar, Deus vai ao teu encontro. Não precisa de pastor, de intercessor, de ninguém. Você tem livre acesso. Se o céu ouvir sua voz, se o céu ouvir sua voz, se o céu ouvir sua voz, você tem livre acesso. Você não precisa de mediadores. Sabe quando é que Deus muda um decreto? Deus muda decretos quando a gente entende que Deus, Ele valoriza o que eu falo e Ele colhe cada lágrima que eu derramo. Se tem uma coisa que Deus leva a sério, é o que você fala com Ele em oração. Por sinal, tome cuidado. Deus leva a sério, muito a sério. O povo de Israel pediu para Deus um rei. Deus queria dar, mas eles não pediram. Pois então, Deus leva a sério. Querem um rei? Recebam. Mas agora administrem o problemão que virá. Esse é o perigo também da oração. Porque Deus leva a sério. Deus leva tão a sério. Está pedindo? Deus não brinca de ouvir. Deus não brinca de escutar. A gente brinca de vir para o culto. Deus não brinca de visitar nossa vida. A gente pode brincar de escutar mensagem, a gente pode brincar, meu irmão, a gente pode se entreter vendo os outros orarem, mas Deus não. Deus está ali, a mão do Senhor está estendida e os seus ouvidos não estão tapados, o seu favor está ali, esperando. Eu quero dizer para você que há uma dose de graça e de favor de Deus aguardando as suas orações. Sabe o que é que esse texto me revela? Ele fala para mim, deveria falar para cada um aqui nesse lugar, que tem muito milagre que eu não tenho experimentado. Não é por falta de desejo de Deus fazer, é por falta de posicionamento meu. De posicionamento meu. Se Ezequias não tivesse orado, se ele não tivesse clamado, nada teria acontecido. A história teria acabado no versículo de número 1. Não haveria capítulo 38 de Isaías, só um versículo. Ezequias morreu, ponto. Mas a Bíblia fala que ele orou, ele clamou, e quando Isaías volta com uma palavra para ele, a palavra foi: ei, Ezequias, assim diz o Senhor, eu ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas.
O profeta poderia ter chegado dizendo apenas o quê? Ezequias, Deus vai te curar, Deus teve misericórdia de ti, pronto. Não, antes de falar do milagre, antes de falar o que Deus ia fazer, antes de falar as promessas que Deus estava derramando sobre ele, ele começa dizendo assim: assim diz o Senhor, eu ouvi a tua oração e eu vi as tuas lágrimas, e eu tenho certeza que o Espírito Santo fez esse versículo, está escrito na nossa Bíblia, para ser um lembrete, para ser um testemunho eterno para o povo de Deus, de que Deus leva a sério quando nós clamamos. Deus colhe nos seus odres as nossas lágrimas. A Bíblia diz isso. Por exemplo, olha que forte, Salmo de número 56, versículo 8: registra, Senhor, tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Antes da sua lágrima cair no chão, ela cai nos odres de Deus. Deus contabiliza cada gota que é derramada pelos seus olhos. A Bíblia diz mais, Salmo 145, verso 18: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Sabe o que é isso? Enquanto você invocar, Deus vai se aproximando. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Quem invoca, Deus vai ficando perto. Invoca, Deus vai ficando perto. Invoca, Deus vai ficando perto. Deus vai se aproximando. O céu vai ficando baixinho. Você está compreendendo? Sabe o que é que eu queria que nessa manhã Deus falasse isso de nós? Eu ouvi tua oração e vi tuas lágrimas, e por isso estou mudando o decreto. Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Porque quando a peleja é grande, quando nós estamos acamados, quando nós estamos no leito, nos leitos da vida, adoecidos, não necessariamente no corpo, porque há pessoas para quem eu prego hoje, que a sua doença não é física, ela pode ser interior, ela pode ser invisível aos olhos, mas está acamado, está adoecido, está paralisado. E uma coisa é certa, que quando nós estamos ali, se clamarmos, se invocarmos o seu poderoso nome no dia da angústia, Ele nos ouve, Ele se inclina para nós, Ele move a sua mão de misericórdia na nossa direção. Deus quer colocar pessoas de pé nessa manhã. Sabe o que é que eu aprendo? Eu aprendo que para Deus, ou quando Deus muda decretos, Ele muda especialmente na vida de gente que tem história com Ele. Fale comigo, tem valor em ter uma história com Deus. Quando Ezequias ora, voltado para a parede, clamando a Deus por socorro, ele diz só uma coisa: lembra-te, Senhor. Lembra-te, Senhor. Paizinho, põe os teus olhos na história que eu tenho contigo. Sabe, há pessoas que leem esse versículo, essas palavras de Ezequias, e elas interpretam como orgulho, prepotência. Não, esse cara é um arrogante. Ele está chegando para Deus, para dar carteirada em Deus, para falar assim: ah, Deus, eu tenho mérito, eu tenho sido bom, fiel, o Senhor me deve um milagre. Eu não vejo assim, eu não consigo interpretar assim. O que eu entendo aqui é que ele está dizendo: Deus, eu tenho uma história contigo, eu sei quem tu és e tu sabes quem eu sou. Tu sabes que eu vivo na terra, faço muita coisa boa. Morto eu estou valendo nada, mas vivo eu abri as portas do templo. Oh glória. Vivo eu fiz uma reforma espiritual. Vivo eu exaltei o teu nome. Vivo. Gente, cabe um parênteses aqui, eu posso abrir um parênteses?
qual é o argumento que você teria para pleitear para Deus por mais anos de vida? Sua vida está valendo a pena para Deus? Está valendo a pena Deus manter você vivo? Ou se Deus apagasse o meu nome da terra e riscasse a minha vida, o reino de Deus não perderia nada? Será que se Deus, quando levanta do trono e diz assim, o João Vitor, vou recolher. E o anjo olha para o Senhor e diz assim, pode recolher, está fazendo diferença não. Está só ocupando lugar. Está só ocupando lugar. Para a tua glória, para o teu reino, faz diferença não. Ele pensa nele, vive para ele, é tudo para ele. Ele te usa, Senhor, para ele. Ou será que quando Deus levanta do trono e cogita a possibilidade, eu acho que eu vou chamar o João Vitor para cá, colocar ele debaixo do meu braço? Porque, gente, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho certeza, tem gente que Deus recolhe por amor, porque Deus olha e diz, eu quero é pertinho de mim. Já deu, meu filho, o seu tempo na terra, eu quero você aqui comigo. Mas eu penso que se isso acontecesse, e ele dissesse, esse eu vou recolher, será que o anjo olharia e falaria, não, Senhor, seria muito bom ele por aqui, mas lá ele faz muita diferença. Ele é luz, Ele é sal, Ele derrama graça, Ele é canal, Ele é bênção, Ele é um instrumento em tuas mãos. Vale a pena o Senhor prolongar os dias dEle, vale a pena o Senhor multiplicar os dias dEle, Senhor. Fecha parênteses, ponta, aí é para a gente refletir, digerir e arrotar no almoço. Uma coisa eu sei, Deus muda decretos quando eu começo a entender que verdadeiramente tem valor eu ter uma história com Deus. Ezequias tinha uma história com Deus. Eu quero perguntar, você tem uma história com Deus? Você pode falar das covas de leões que você entrou e Deus com o seu anjo fechou a boca do leão. Você pode falar dos desertos que você enfrentou e Deus com o maná providenciou para você. Eu quero perguntar, você tem história com Deus? Você tem história com Deus? Você tem história com Deus? Você tem uma história, uma bagagem, uma trajetória, uma jornada com o Senhor? Tem valor, meu irmão, tem valor ter história com Deus. Você sabe o valor que tem ter uma história com Deus, especialmente quando você está assim, acamado, sem esperança, com decretos de derrota sobre a sua vida. É aí que tem valor você ter bagagem com Deus, porque é aí que você olha e diz, calma aí, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o que Ele é poderoso para fazer, eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é capaz de me manter e guardar o meu depósito até o final. Você crê? Você crê? Se você ainda não tem história com Deus, você pode começar hoje. Eu quero dar uma boa notícia, talvez você ainda não tenha vivido isso, mas você pode começar a ter uma história com Deus. Não importa se você é jovem ou velho, se você é novo ou experiente, você pode começar hoje a construir uma história com o Senhor. Enquanto o louvor retorna, eu quero concluir com isso aqui. Sabe quando é que Deus muda decretos? Quando a gente não perde a esperança de que Deus pode nos dar uma nova chance. Quando Isaías, o profeta, chega com a resposta dizendo, Deus ouviu, Deus viu, e assim diz o Senhor, prolongarei teus dias, te darei mais 15 anos. Deus disse quantos anos estava dando. Deus disse, estou te dando 15 anos. Deus poderia ter simplesmente curado, e Ezequias ter ficado sem saber quantos anos a mais eu ainda tenho. Mas faz diferença você saber quantos anos você ainda tem na terra. Faz. Tem gente aqui, se o Senhor chegasse para você e falasse assim, você só tem mais 5. Tem gente aqui que se Jesus chegasse e falasse assim, você só tem até 2025. Ou se Deus chegasse e falasse, você só tem mais 20. É muito, mas passa rápido. Você viveria de outra forma, sim ou não?
Porque a gente sabe que é temporal, mas vive como se fosse eterno. E a Bíblia diz que aquele homem recebe o número certo, contado, preciso, porque Deus não estava apenas dando para ele mais anos, Deus estava dando para ele a chance de viver uma vida nova, uma vida de um outro jeito, uma vida com novas escolhas, uma vida com novos caminhos, uma vida com novas prioridades. E eu quero dizer que alguém aqui nesse lugar hoje precisa orar e precisa chorar diante de Deus, pedindo: Deus, eu quero uma nova chance. Eu não quero apenas, Senhor, anos de vida. Eu tenho saúde. Eu quero uma nova chance. Eu quero uma nova vida. Eu quero viver de um novo jeito. Abre para mim, Senhor, a janela da oportunidade. Abre para mim, Senhor, a tua graça, o teu favor. Eu peço, abram para mim, Senhor, a chance de viver de um novo jeito. Enquanto as luzes se apagam, eu quero orar com você. Sabe, meu irmão, eu não sei quantos aqui precisam de um milagre, mas eu sei que em alguma medida todos nós precisamos. E só há um caminho. Só há um caminho. Volta teu rosto para a parede. Buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. A Bíblia nos fala, no Salmo 116, o salmo composto por Ezequias, o que ele orou. A Bíblia diz que ele orou dizendo: Deus, as cordas da morte me cercaram. Mas também diz, versículo 6, o Senhor protege os simples. Quando eu, Ezequias, já estava sem forças, Ele me salvou. Ele diz mais, versículo 7, Salmo 116: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu, Senhor, livraste da morte a minha alma, livraste os meus olhos das lágrimas e livraste os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Ele livrou a minha alma da morte, Ele livrou os meus olhos das lágrimas, Ele livrou os meus pés de cair. Eu quero declarar sobre a sua vida: se hoje você clamar, se hoje você pedir, se hoje você suplicar, se de coração quebrantado o seu clamor for ouvido pelo céu e as tuas lágrimas recolhidas nos odres de Deus, Ele vai fazer a mesma coisa. Livrará a tua alma da morte, livrará os teus olhos do choro, e Ele livrará os teus pés de tropeçar. Ele te manterá de pé, Ele te guardará, Ele te sustentará, Ele te levantará. Desse leito você sairá, dessa maca existencial você sairá. Há respostas, há milagres esperando a sua oração.